quarta-feira, às 3 horas da tarde, Mães Unidas em Oração. Venha orar pelos profissionais de ensino e alunos. Quarta-feira, às 8 horas da noite, cultos de oração e palavra. É tempo de interceder por vidas. Domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Venha estudar a Palavra de Deus em uma das nossas classes. Domingo, às 10h20 da manhã e às 7 horas da noite, cultos de oração e palavra. O Senhor é o único digno de toda a honra e louvor. Seja membro da família IBT. Procure ainda hoje o pastor Cláudio Lutigero e venha servir ao Senhor neste lugar. Cada geração de 3 a 7/7 às 8 horas da manhã. É tempo de clamar a Deus. Escola Bíblica de Férias. Já estamos preparando uma grande evangelização das crianças no mês de julho. Você já se apresentou para esta missão? Procure ainda hoje a irmã Janete Lutigero. Retiro para casais no Arcozelo Palace Hotel. Você já fez a sua inscrição? Melhores informações com o casal Jair, Júnior e Daisy. Quilo do Amor. As classes EBD estarão responsáveis por alimentos para o auxílio de famílias necessitadas. O Ministério de Comunhão e Serviço Social conta com o apoio de cada cristão para a formação das cestas de mantimentos. Se desconecte do seu celular e deixe todas as suas distrações de lado. E se prepare porque o culto já vai começar. Boa noite mais uma vez, igreja, graça e paz. Que bom ter você aqui nessa noite. E eu te convido a já se colocar de pé. Nós vamos ler o texto de Salmo 51, versículo 15, e Salmo capítulo 52, versículo 9. Vamos fazer essa leitura juntos. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Amém. Ainda em pé, nós vamos dizer: Senhor, obrigada pela tua bondade, obrigada, porque em meio às circunstâncias eu posso te adorar, eu posso proclamar a tua bondade, eu posso te adorar. Em meio às circunstâncias eu posso declarar que o Senhor é o mesmo, que faz milagres e continua a fazer milagres. Que você tenha liberdade no teu coração de adorar o Senhor nessa noite. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando caminhos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Você pode dizer: meu Deus é. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Estás aqui, és. Estás aqui, tocando os corações.
aqui transformando histórias. Esse é o nosso Deus. Transformando histórias, te adorarei. Você pode declarar: o meu Deus é. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é. O meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse Ele é quem enxuga as tu lágrimas. enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Você pode dizer: o meu Deus é. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos pela tua grandeza, te adoramos por quem o Senhor é em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque em meio às circunstâncias nós podemos te adorar com liberdade. Amém. Receba nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Se você puder permanecer de pé, nós vamos ler o texto de Jeremias 32, os versículos 26 e 27, que diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Você sabe a resposta. O Senhor pode todas as coisas, e glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós te damos graças, louvamos ao teu nome. E se você puder permanecer de pé, durante essa canção nós vamos dar graças ao Senhor pelos feitos dele em nossas vidas. Durante essa canção poderemos também devolver parte daquilo que ele nos dá, através dos dízimos e das ofertas, que nós fazemos isso com alegria. E essa canção diz assim: com meu coração, com o meu louvor, com as mãos aos céus, eu te dou graças. Que o teu coração, o teu corpo, o teu pensamento, tudo esteja dando graças ao Deus, né, por todas as coisas. Cante ao Senhor dizendo: Senhor, obrigada, porque a provisão, o cuidado, nós podemos ver todos os dias. Você pode louvar o Senhor com palmas? Nós vamos dizer: aqui diante de ti, aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, porque me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a
ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Nós vamos dizer: tens feito tanto por mim, Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou. por isso com meu coração, Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças. por isso com meu coração, Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Graças dou. aleluia. Você pode sentar no seu lugar. Essa semana é uma semana festiva para alguns dos nossos irmãos. E já começa por hoje, né? A Tati faz aniversário, está aqui com a gente. Deus abençoe. Final, a Tati é uma pessoa animada, né? Os irmãos viram. Esse uhul foi dela. Foi não? Ah, então tá bom. No final do culto, a gente abraça a Tati, agradece ao Senhor pela vida dela, que está aqui, né? Podemos celebrar. Tem os melhores quitutes salgados também. Hoje na cantina tem ainda, não tem? Já até acabou, viu? Deus abençoe. E as mãos da Tati também. Durante a semana, nosso irmão e diácono Dionésio faz aniversário. A família é grande. Aí tem o Ru no meio do culto também. A nossa irmã Ana Lima faz aniversário. A Girlene Verônica também. Nossa irmã Léa Coelho. Nosso pastor maravilhoso. Uhul! Faz aniversário, 7/7. Nossa irmã Jane Lins. Nossa irmã Lorena faz aniversário. Nossa irmã Maria da Rocha. E também aniversário de casamento do Wagner e a Simone, comemoram mais um ano de matrimônio. Ai, que igreja bagunçada, gente. Mas é isso mesmo, nós somos famílias, a gente é muito entrosado, todo mundo se conhece, a gente celebra com a vida dos nossos irmãos, não é mesmo? Como é bom nós festejarmos com os nossos irmãos, mas temos também motivos de oração, né? Colocar intercessão, colocar diante do Senhor a vida de tantas vidas, a vida, né, dessas pessoas, que o Senhor esteja intervindo. A gente continua orando pela recuperação do nosso irmão Carlos Sebastião, do nosso irmão Robson, da nossa irmã Miriam, do nosso irmão Jurandir. Ore também pela nossa irmã Léa Coelho e o Raul, sobrinho da nossa irmã Isaura. E a gente continua sustentando a Rebeca, nossa radical lá no DF. Que nós estejamos orando por cada vida. E eu vou pedir à nossa irmã Olibama que nos eleve a Deus em oração, agradecendo também os dízimos e as ofertas que aqui foram depositados. Pai de amor, Pai querido, como é bom estar na Tua casa. Ó Pai, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor Jesus tem feito.
por tudo aquilo que o Senhor Jesus fará na vida de cada pessoa que se faz aqui presente, Senhor. Em especial, ó Pai, te coloca os dízimos, as ofertas no teu altar, Senhor Jesus. Em especial, ó Pai, te coloca a vida de cada aniversariante, ó Pai. Que o Senhor Jesus esteja derramando as mais ricas bênçãos. Que o Senhor Jesus realize os sonhos, ó Pai, de cada um conforme a tua vontade, ó Pai. Te pedimos também pelo Wagner e pela Simone. Continue abençoando grandemente, ó Pai, este matrimônio. Que cada vez mais, ó Pai, eles possam estar crescendo juntos, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, te colocamos também no teu altar, cada pessoa que está enfermo, ó Pai, cada pessoa que está se recuperando, ó Pai, esteja atuando de maneira poderosa, dando a cura, se essa for a tua vontade, ó Pai. Abra portas, ó Pai, para pessoas que precisam de exames médicos, para pessoas, ó Pai, que precisam de cirurgias, ó Pai, esteja abençoando grandemente, que portas venham ser abertas, ó Pai, consultas venham ser abertas, em nome de Jesus, ó Pai, neste mundo, ó Pai, que está tão difícil, ó Pai, cuidar da saúde, mas te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor Jesus atue de maneira poderosa, ó Pai, nessa área da saúde de cada pessoa que está necessitando, ó Pai. Continue falando aos nossos corações, retire tudo que não provém de Ti, que possamos, ó Pai, estar com os nossos corações, ó Pai, abertos, os nossos ouvidos, ó Pai, atentos para ouvir a Tua voz. Usa o Teu servo conforme a Tua vontade. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus amado, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Lá em Jeremias, capítulo 15, versículo 16, diz assim: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, meu Deus dos exércitos. Paz, meus amados irmãos, é bom estarmos na casa do nosso Deus. Eu só fico triste que está todo mundo lá atrás. Eu vou botar o púlpito aqui embaixo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Eu acho que a galeria deve ser um lugar muito bom. Todo mundo gosta lá da... É quente? Então desliga os ar-condicionados. Se é questão de estar quente, a gente desliga o ar-condicionado e pronto. Até ar-condicionado também colocado para baixo, né? Se alguém puder ajudar aí, tá, Eni? O ar-condicionado está tudo para baixo. Por isso que o pessoal está morrendo de frio. Abriu a sua Bíblia em Mateus capítulo 18? Agora eu quero que você abra o seu coração em Mateus 18. Se você não vai usar o celular para ler a Bíblia, eu vou pedir a você para desligar o teu celular, porque eu quero que você leia a Bíblia. Então, se você vai usar o celular para ler a Bíblia, maravilhoso. Então, vamos juntos. Mateus 18, a partir do verso 23 até o verso 35, diz assim a palavra do nosso Deus: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se,
Entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome. Estamos diante da tua palavra, que é viva e eficaz. Estamos diante da tua palavra que muda pensamento, muda vida, porque nós cremos no poder que há na tua palavra. E neste momento, ó Deus, te pedimos que o teu Espírito tenha liberdade para nos falar, para nos ensinar, para nos exortar, para nos convencer da tua soberana vontade. E te pedimos, ó Deus, que cada vida que está aqui, cada vida que irá assistir a este culto, seja impactada pela tua palavra, pelo poder que há no teu nome. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Existem assuntos que nos incomodam, mas nos incomodam tanto que nós não gostamos de ouvir e nem tampouco de comentá-los. Eu creio que esta parábola deve ter incomodado muitos dos ouvintes. Muitas pessoas que estavam ouvindo Jesus devem ter se sentido muito mal. E por que tenho essa crença? Pois esta palavra ainda incomoda muita gente em nosso tempo. E com certeza, durante todo o tempo que ela foi lida e ouvida, e será lida e ouvida, ainda vai incomodar. Mas é preciso fazer um panorama do capítulo 18. Então você está com a Bíblia aberta, comece a acompanhar comigo o capítulo 18, para que a gente possa fazer uma reflexão, olhando todo o capítulo. Diz assim, no capítulo 18, Mateus observa Jesus mexendo em questões muito particulares com relação ao próximo. Lá no versículo 1, tudo começou com uma pergunta, uma simples pergunta. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Uma simples pergunta. Jesus então apresentou uma criança como modelo de humildade, de inocência, simplicidade, coração perdoador, e você pode acrescentar tudo o que você vê nas crianças. Depois Jesus fez uma advertência sobre os tropeços e os escândalos que abalam os pequeninos na fé. E aí ele ingressou com a parábola da ovelha perdida, mostrando que Deus se preocupa com todos e também se preocupa com os que se perdem. Todos eles são buscados por Ele. Levando mais fundo o assunto, ele tratou sobre a forma correta de ajudar o irmão que por algum motivo se desviou ou está tomando uma direção errada na vida cristã. É fácil perceber que os discípulos não estavam muito à vontade com aquilo que Jesus estava ensinando. Aqueles ensinos apresentados estavam incomodando, e é só perceber a ação de Pedro, porque ele faz uma indagação que justamente conduzirá Jesus a apresentar a parábola que acabamos de ler. Leamos os versos 21 e 22 desse capítulo 18. Então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor,
Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro buscou apresentar uma generosidade. Pedro tentou demonstrar uma compaixão para com os devedores. Porque no costume judaico, o ensino era que concedesse perdão apenas 3 vezes. A 4ª, esquece. Isso é baseado lá no livro de Amós, quando Deus diz: eu perdoo 3 vezes, mas a 4ª. Mas isso era texto fora de contexto. Você percebeu que até naquela época o pessoal fazia isso? Pegava texto fora do contexto e aplicava? Era costume judaico. 3 vezes e ponto. Pedro, em sua indagação, elevou a 7. 7 vezes. Viu, Senhor, como é que eu sou bom? 3 para os judeus, 7 para quem segue o Senhor. Mas Jesus mostrou que o espírito de perdão excede a mesquinhez humana. Eu quero convidar você, meu amado, a refletir comigo na parábola do credor incompassivo e aplicar as lições apresentadas pelo Senhor Jesus na sua vida. Mas, antes de tudo, é preciso facilitar a nossa compreensão para trazer para o nosso tempo, para o nosso mundo, para um olhar mais matemático, para a gente entender. O servo tinha uma dívida com o rei de 10.000 talentos, um valor impressionantemente impagável. E aí eu preciso dizer para você que um talento equivalia a 30, 35 quilos de prata. Um talento valia cerca de 6.000 denários, guardaram? Um talento, 6.000 denários. E aí vamos fazer a equivalência. O servo devia, portanto, ao rei 60 milhões de denários. E a dívida do conservo com aquele servo era apenas de 100 denários. 60 milhões contra 100. Quero pensar com você nesses próximos minutos sobre o seguinte tema: perdoado pela graça. Primeira coisa, perdoado pela graça depois de ser confrontado com a nossa dívida. Encontramos o rei, ou o Senhor, ajustando contas com os seus servos. Eram dívidas existentes. E aquele servo estava diante do rei, reconhecia a sua dívida e sabia que era impossível dele pagar. Todo ser humano precisa ter a mesma consciência de que existe uma dívida, minha e sua, com Deus. Todo ser humano precisa ter esta consciência, este conhecimento, e eu quero convidar você a ler comigo Colossenses, capítulo 2, verso 13 e o verso 14, e quero que você coloque o dedinho em Mateus 18 e vá para Colossenses. Colossenses, capítulo 2, de 13 a 14. Vai ser projetado, em nome de Jesus. Já está? Que bom, viu? Já estamos começando a aplicar o novo programa. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz. A dívida que o ser humano possui tem uma origem no pecado que o separou de Deus. O
pecado da desobediência daquele primeiro casal lá no Jardim do Éden ocasionou que toda a humanidade assumiu uma dívida, a separação da presença do Senhor. E sem Deus, o ser humano está morto em seus delitos. Mas além de saber sobre a sua dívida, todo ser humano precisa ter a plena consciência de que nada que se faça será capaz de quitá-la. Nada. Negar este fato não exime nenhum ser humano de não ter a dívida. Você pode estar dizendo no teu coração: eu não fiz dívida nenhuma, eu não tenho dívida nenhuma. Você tem. Tentar não pensar nesta verdade também não elimina a sua condição de devedor e de que um dia você vai ser cobrado. Aquele servo, ele toma a atitude correta. Ele pede a misericórdia do Senhor. Antes de que a sentença fosse cumprida, ele se lança ao chão com toda a reverência e suplica ao rei por clemência. O seu desejo é pagar, mas não tem condições de fazê-lo. Olha o verso 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Por compaixão, aquele rei perdoou a sua dívida, enxergando naquele homem arrependimento e desejo de mudança, e abrindo mão do seu direito de executar o merecido castigo, ele perdoa. Como ser humano, não podia pagar o alto preço da sua dívida, o próprio Senhor enviou o seu Filho. A dívida impagável precisava ser paga, e Jesus pagou o preço com o seu sangue. Na cruz do Calvário, Jesus mostrou a graça, o amor de Deus a todo pecador, que arrependido confessa que somente em Cristo há a verdadeira salvação. Todo aquele que reconhece de coração que somente Jesus pode rasgar o escrito da sua dívida, encontra o perdão. E novamente é preciso dar uma olhada no verso 13 e 14, que está sendo projetado de Colossenses, porque lá diz: Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Ele a removeu, pregando-a na cruz. O que era impossível ao ser humano, Deus fez possível em Cristo Jesus. E só por isso a gente tinha que dizer graças dou, pelo menos por resto de toda a nossa existência nessa terra. Nós deveríamos cantar todo dia: graças dou, graças dou, graças dou, graças dou e graças dou. E quando a gente não tivesse mais voz, a gente tinha que aprender Libras e falar graças dou em Libras. Hoje, cada um de nós precisamos ter essa consciência. Precisa estar bem nítido diante dos nossos olhos essa verdade. Há uma dívida no seu nome se você ainda não entregou sua vida para Jesus. E esta dívida é com Deus, não é com os homens. É uma dívida que você contraiu por causa do pecado e somente Jesus Cristo pode pagar. E Ele já pagou na cruz. Nenhuma boa obra que você fizer apagará essa dívida. Nenhuma ação sua, por mais que seja de grande valor, com extrema piedade, poderá quitar a dívida que você tem com Deus. Romanos 3, 23 diz: pois todos e destituídos estão, todos pecaram e estão afastados da presença de Deus, todos pecaram e carecem da presença do Senhor.
Somente em Cristo Jesus o ser humano encontra essa verdade que liberta. Somente em Jesus há a transformação necessária, o pagamento da dívida existente. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Romanos capítulo 5, verso 15. Esta graça está ao seu alcance, meu amado. Esta dádiva de Deus está sendo oferecida a você nesta noite. A dívida foi paga, é preciso que você tenha essa consciência. A dívida foi paga por Cristo, mas você precisa crer e confessá-lo como Salvador e Senhor. Um dia, você se encontrará com o Rei dos Reis. Se a tua dívida ainda estiver nas tuas mãos, você estará condenado eternamente. Portanto, não rejeite a dádiva de Jesus nessa noite. Perdoado pela graça, com a obrigação de estender a bênção. Aqueles que já são salvos chegam a este ponto da parábola sem nenhuma dificuldade, serenos, como diz, plenos. Glória a Deus, sou salvo. Glorificam ao Senhor por tão grande amor, pela maravilhosa graça que nos alcançou. Mas perceba que Jesus continuou ensinando. Ele foi um pouco mais, porque o seu ensino tinha a ver com relacionamento com o próximo. Lembra-se da pergunta de Pedro? Quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Jesus falou primeiro sobre aquilo que é a necessidade do ser humano de entender a dívida que tem e que ela é impagável, que Jesus já pagou. Mas Jesus caminhou para aquilo que Pedro estava comentando anteriormente. O perdão da dívida impagável era apenas o ponto de apoio fundamental e necessário para a grande e preciosa colocação que Jesus ia fazer naquela parábola. Aquele servo perdoado de sua dívida se encontrou com o seu conservo, um semelhante a ele, que lhe devia alguns denários. É por isso que ter a compreensão da equivalência de dívida é importante. E aí eu vou repetir, 60 milhões de denários contra 100 denários. 60 milhões de denários, fazendo um cálculo junto com o pastor William Barclay, ele faz uma conta em dólar que daria para vários caminhões que cobririam 9 quilômetros com os valores dentro desses caminhões. 100 denários, alguns centavos de dólar no bolso de uma pessoa. Entenderam a diferença? O conservo pede misericórdia da mesma forma, tem a mesma disposição em pagar, mas não possuía condições. Olha o verso 29. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Foram as mesmas palavras do servo ao rei. Contudo, diferente do rei que o perdoou, aquele homem não perdoa e cobra a sua dívida. Diz o texto que aquela ação trouxe tristeza entre os servos, e a notícia chegou até os ouvidos do rei, que tomou as providências contra aquele servo incompassivo que não soube perdoar o seu próximo.
E as palavras do rei, aquele servo incompassivo, precisam ser gravadas em nosso coração. E aí, como eu sempre falo, pega esse texto, o verso 33, coloca na geladeira da tua casa. Coloca junto com o perfume que você mais gosta de usar. Coloca junto da tua escova de dente. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Muitos meus irmãos não liberam perdão para o seu próximo. Tentam de todas as formas encontrar desculpas, tentam de todas as formas encontrar justificativas para agirem de forma contrária a que foram tratados pelo Senhor. Desobedecem, portanto, ao Senhor nesse importante ato da vida cristã. E não gostam de ouvir falar no assunto. Quando fala de perdão, é uma comichão pelo corpo todo. É algo que incomoda de tal maneira que a pessoa muitas vezes diz: eu não faço. Mude comentou assim: certamente os pecadores que experimentaram o perdão de Deus devem demonstrar um espírito idêntico para com os outros, especialmente porque as ofensas que os homens cometem uns contra os outros são infinitamente menores quando comparadas com a enormidade do débito para com Deus. O meu pecado para com Deus são de 60 milhões de denários. O erro que alguém cometeu comigo são 100 denários. Barclay, seguindo a mesma linha, diz que o que se deve destacar é que nada que nos façam os homens pode comparar-se com o que nós fazemos a Deus. E se Deus nos perdoou sua dívida, nós devemos perdoar a dívida do nosso próximo. Nada do que nós temos que perdoar se pode comparar em forma vaga ou remota com o que nos perdoou o Senhor. Meus amados, ter essa consciência faz toda a diferença. É obedecer a Deus e ser restaurado. Restaurado no relacionamento, restaurado pelo ato de amor, do amor de Deus na vida do servo de Deus. É pensar na dívida impagável e na pequena ofensa. Pastor, mas foi demais para comigo, era a pessoa que eu amava muito. Então deixa eu entender, você também então não amava tanto a Deus? Ou Deus não te amava tanto? Porque Ele te perdoou, meu irmão. É alguma coisa que você faz e Deus prontamente estende a mão e diz: eu te perdoo. Mas você é incapaz de dizer isso para o teu irmão, para o teu amigo, para o teu familiar, para o teu vizinho. Jesus queria dizer para Pedro e dizer para os seus discípulos, e dizer para todos nós, quando lêssemos essa parábola, lêssemos a palavra de Deus, é preciso obediência àquilo que Deus ordena. Eu não sei se no teu coração tem alguma coisa presa, machucando você, e você está dizendo: mas eu não posso perdoar, porque essa pessoa não tinha o direito de ofender a nossa amizade, essa pessoa não tinha o direito de fazer isso com a igreja de Cristo, essa pessoa, porque você também foi perdoado por uma coisa muito grave diante do teu Deus, e Ele te perdoou com todo o amor. E como eu sempre falo, e muitas vezes as pessoas ficam com raiva, obviamente não é raiva de mim, a raiva eu acho que deve ser da palavra de Deus, mas eu vou perdoar, mas ele aqui,
E eu aqui. Some da minha vida. E eu sempre falo o seguinte: é assim que Deus tratou você? Ele disse assim para você: olha, eu te perdoo, meu filho, some da minha vida. Foi assim que ele fez com você? Pastor, mas Deus é Deus, e você precisa ser semelhante a Ele. Você precisa caminhar como seguidor de Cristo, dizendo: Senhor, me dá amor. Alguns dizem assim: se me der força eu mato. Mas Deus é bom que Ele dá amor. Ele enche o nosso coração de amor. A única força que Ele dá é o do amor. Pastor, eu estou começando a entender, mas está difícil. E eu sempre acho que é difícil porque você quer o evangelho segundo você, e não um evangelho segundo o nosso Deus. Essa é a grande dificuldade. Você quer criar algumas regrinhas. A gente é muito parecido com o fariseu, já reparou? A gente cria umas regrinhas. Não, mas se a pessoa fizer isso, isso dá para perdoar. Mas se fizer aquilo outro, esquece. Isso aqui não. Isso passou do limite. Limite de quem, meu amado? Porque se não existe pecado, pecadinho, pecadão, e Deus perdoa o pecado, por que você está criando níveis? Se ele mentiu só, eu vou perdoar. Mas se ele fez... não. Aí exagerou. Quando você mente para o teu pai, para a tua mãe, aí eu falo para os meus amigos e meus irmãos adolescentes aí: tem dever de casa? Não! Aí a mãe fala assim: ô pai, me dá o caderno. Porque sabe que tem. Mas foi um pecadinho. Pecadinho não é pecado. E Deus vai, ouve o teu pedido de perdão, Ele faz o quê? Te perdoa. Estava falando há poucos instantes ali na classe de preparação de batismo. Imagina Jesus com Pedro. Você consegue imaginar? O pecado de Pedro seria qual o limite dele? Muito ruim, mais ou menos, leve. Como é que você colocaria? Na tua prancheta de níveis. Pedro simplesmente disse: eu não conheço ele, eu juro que eu nunca vi esse homem na minha vida. Só isso que ele fez. E Jesus estava ali, sendo julgado para ser morto. Ele diz: eu nunca vi esse homem. E por 3 vezes ele disse: eu nunca vi. Aí Jesus agora, depois de comer um peixinho, imagina, Jesus estava onde comendo peixinho? Longe de Pedro, né? Pedro, vai para lá! Foi assim, não. Está com todos eles. Aí falou assim: Pedro, vamos passear na praia? Vamos conversar? Eu fico imaginando a cara de Pedro. Consegue imaginar junto comigo? Pedro nem olha para Jesus. Pedro, tu me amas? Senhor, sabe que eu te amo, Senhor. E aí na cabeça veio o quê? Não conheço ele. Não foi isso que ele falou? Está no coração de Pedro. Apacenta minhas ovelhas. Caramba, ele está me dando um trabalho. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. E vai caminhando. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Pedro estava dizendo assim: chega, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Jesus não falou assim: tu é um bom amigo da onça. Tu me negou. Jesus fez isso? Não. O que Jesus fez? Perdoou. Mas ele não perdoou ali não, ele perdoou lá na cruz. Ele perdoou quando Pedro chorou amargamente, arrependido do seu pecado. Naquele momento Jesus perdoou, mas o problema era Pedro olhar agora para Jesus. E Jesus disse: olha, eu quero conversar com João, mas eu não quero ver Pedro pintado de ouro. Foi isso? Não. Jesus caminhou. Jesus quer que você caminhe com aquela pessoa que te magoou. Jesus quer que você caminhe com aquela pessoa que te machucou. Jesus quer que você esteja perto dessa pessoa que te fez mal, para que você possa dizer para ela: eu te amo com o amor de Cristo. Porque esse é o Evangelho. O que passa disso não é Evangelho, meu amado. É outra coisa, mas não é Evangelho.
Mas chega o verso 34 e 35. Se você fechou sua Bíblia, abra. Porque é importante entender o verso 34 e 35 para que não se caminhe por doutrina errada. Indignando-se, o seu Senhor entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Perde a salvação, pastor? Lógico que não. O cristão verdadeiro, o cristão salvo por Jesus Cristo, não perde a salvação. Guarda isso no teu coração. Vou repetir? Repito. O cristão verdadeiro, o salvo por Jesus Cristo, não perde a salvação. É preciso guardar isso. Então, o que Jesus está dizendo? O que acontece então com aquele que, perdoado por Deus, não perdoa a quem ofende, a quem o machuca, a quem o entristece, a quem o prejudica? Moody fala sobre o assunto. E aí, com a propriedade da língua original. Verdugos, no grego é basanistai, deriva-se do verbo basanizou, o qual se usa para descrever doenças, circunstâncias adversas. Lá em 2 Pedro 2,8 fala que Ló afligia a sua alma em contato com homens maus. Presta atenção no que eu vou dizer, meu irmão. Você que é salvo por Jesus Cristo, você que guarda no teu coração raiva, amargura, tristeza em relação ao teu irmão e não consegue perdoar. Ele traz para a sua vida física, emocional e espiritual doenças e aflições. Ele traz para a sua vida verdadeiros pesos para a sua alma. Ele traz para a sua vida algo que ele muitas vezes não vai entender e não vai suportar. Com certeza a sua comunhão com Deus será afetada, pois ele está em desobediência para com o Senhor. Cristão precisa ser perdoador, independente da ofensa recebida, porque importa viver o amor de Deus, que é incondicional. Eu não amo porque eu sou amado, eu amo porque Deus me amou. É diferente. Esta parábola chama os pecadores ao arrependimento em sua dívida para com o Senhor, que é uma dívida impagável. Essa parábola diz que Cristo é o único que pode mudar esta situação, porque o preço já foi pago, o alto preço. Lá naquela cruz do Calvário, Ele derramou o seu precioso sangue para redimir todo pecador condenado à morte e que arrependido se entrega ao Senhor. Mas esta parábola chama os cristãos à obediência a Deus, para que os cristãos perdoem seus irmãos em Cristo, para que os cristãos perdoem familiares, amigos, conhecidos e desconhecidos. O Evangelho é propagado pelo amor e propagado pelo perdão. O que Jesus fez por você é suficiente para você abençoar outras vidas. E aí eu digo para você, não comece a dizer que algumas pessoas não merecem, porque você também não merecia.
não merecia nada, mas Jesus te perdoou. Hoje, o que Jesus quer falar para você, meu amado irmão, minha amada irmã, é que se você tem algo no coração, que você precisa liberar perdão, hoje é o dia, o momento é agora. Pastor, mas eu preciso pensar. Pastor, mas eu preciso refletir um pouco mais. O que eu vejo nessa parábola é que na hora que o homem pede o perdão, a misericórdia, o rei prontamente a deu, perdoou. Que você seja obediente à voz de Deus. E se nesse momento o Espírito Santo está colocando no seu coração um nome, um fato, uma situação em que você, ao invés de liberar perdão, você colocou amargura, angústia, você fechou o seu coração para essa pessoa e disse: eu não vou fazer, eu não quero saber. E muitas vezes o ato foi você que fez, ou outra pessoa fez e usou o teu nome, e você pode estar dizendo assim: mas aquela pessoa podia. Perdão é libertador, meu irmão. Não tenta se explicar, apenas perdoe, apenas se submeta em obediência à palavra de Deus. Às vezes a gente fala assim: por que que a minha vida não anda? Por que que eu sinto tantas situações da minha vida e eu não compreendo? Será que Deus não está permitindo que os verdugos tratem você para que você libere perdão? Será que Ele não está permitindo as situações para que você entenda que você precisa liberar perdão, ou você precisa pedir perdão? Da mesma forma que Paulo fala na ceia do Senhor: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu quero convidar você a se examinar nessa noite. Eu quero convidar você a olhar para dentro do teu coração e dizer: Senhor, eu quero perdoar, mas eu não tenho força. Eu quero perdoar, mas eu não consigo por mim. Eu preciso do agir do teu Espírito. Jesus não estava falando para não crente quando Ele falou sobre o perdão, Ele estava falando do perdão entre irmãos. Às vezes a gente pensa assim: por que que a igreja passa por tantas lutas e tantas batalhas? É porque muitas vezes a falta de liberação de perdão. Às vezes nós estamos em comunhão, entre aspas, e aí muitas vezes a gente fala: mas eu tenho comunhão com Deus. Se você não tem comunhão com teu irmão, você não tem comunhão com Deus. Eu quero convidar você a abrir o teu coração nessa noite. E se Deus falou o teu coração, se a máscara caiu do seu rosto, não pegue ela de novo. Assuma que você precisa se arrepender, que você precisa perdoar, que você precisa restaurar a tua vida diante de Deus e diante dos homens. Que você reconheça a ação do Espírito Santo na tua vida e seja obediente a Ele. Fecha teus olhos, abaixa tua cabeça, conversa com Deus nesse momento. Permita que o Espírito Santo traga à tua mente, ao teu coração, aquilo que está justamente deixando a tua alma doente,
adoentada. E você pode estar caminhando por caminhos tortuosos, porque você tenta se esconder daquilo que Deus está te mostrando. Ele está te chamando nessa noite para uma mudança impressionante, maravilhosa. Mas da mesma forma que Ele fez com Pedro, Ele está querendo fazer com você nessa noite. Ele quer caminhar contigo. Ele quer dizer para você o quanto Ele te ama, apesar de tudo que você fez, está fazendo e tem colocado no teu coração que fará. Ele está dizendo para você: muda toda essa tua história e perdoa, libera perdão, pede perdão, muda e restaura o teu viver, para que o meu nome seja glorificado na tua vida e você estenda a bênção para outras vidas. Pai amado, Deus de misericórdia, neste momento, ó Deus, nesta noite, há muitas vidas se lançando aos teus pés como aquele servo, reconhecendo, ó Deus, a sua dívida impagável, reconhecendo que não tem condições, ó Deus, de resolver esta dívida que tem para contigo, e te pede, ó Deus, tua misericórdia, o teu amor. Eu te suplico, ó Deus, que vidas aqui possam dizer: Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador e preciso da salvação em Cristo Jesus. Para que nesta noite haja salvação de vidas. Mas, ó Deus, eu te peço também, por pessoas que já são salvas, mas que estão guardando verdadeiros problemas no coração por falta de perdão, estão guardando, ó Deus, bombas no coração que tem, ó Deus, soltado e lançado todos os momentos da sua vida física, emocional e espiritual, algo nocivo que atrapalha a comunhão, algo nocivo que atrapalha o desenvolvimento, algo nocivo que tem impedido o crescimento do teu corpo, impedido o crescimento de vidas. Pai querido, eu te peço no nome de Jesus, que nesta noite haja libertação de vidas, que haja coração quebrantado e que nenhuma ofensa que tenha sido cometida por alguém seja, ó Deus, guardada, mas que haja liberação de perdão, que haja o mover do teu Espírito em vidas aqui, para que esta noite seja a noite do basta, basta de mágoa, basta de tristeza, basta de angústia, que haja amor, que haja perdão para a glória do teu nome. Pai, eu te peço, sara o teu povo, que haja obediência à tua voz, e na obediência haja o teu amor transformador, enchendo corações, e que hoje seja o dia da virada, da mudança para a glória do teu nome. Eu te peço, Deus, por salvação de vidas, mas eu te peço por restauração de vidas. Eu te suplico, não porque mereçamos, eu te peço no nome de Jesus. Continue de olhos fechados, continue de cabeça baixa, conversando com teu Deus. Nessa noite, se você não tem Cristo como teu Salvador, se você não reconhece Ele como o Senhor da tua vida, mas você hoje quer mudança, você quer a libertação do jugo que o pecado tem colocado sobre a tua vida, você nessa noite está dizendo: eu tenho uma dívida com Deus e eu não tenho como pagar, mas hoje eu ouvi
que Jesus já pagou a minha dívida e eu quero entregar a minha vida para Ele, dizendo: Senhor, eu sou teu, porque o Senhor me compraste. O teu sangue precioso naquela cruz pagou o preço da minha dívida. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, eu quero convidar você a levantar a tua mão bem alto para que eu possa ver. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, se você reconhece Ele como teu Salvador hoje, e você diz: a minha vida é tua, Senhor. Se você quer fazer isso, você pode, porque Deus está aqui falando com você. É o Espírito Santo que toca no teu coração e diz: muda a tua história hoje, deixa que eu transforme a tua vida. Eu paguei o preço. É isso que Jesus está dizendo para você. Você não precisa ficar carregando esse jugo. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, levanta teu braço no nome de Jesus. Mas eu quero fazer um outro apelo. Eu preciso. Pode ser que você esteja aqui, você é salvo por Jesus, você cantou essa música aqui, olha, Caminho no Deserto. Você diz: olha, o Senhor está aqui, movendo entre nós, eu vou adorar. Ele está aqui mudando caminhos, operando milagres, transformando vidas. Ele está tocando no coração, Ele está curando multidão, Ele está restaurando corações, Ele está transformando história. Mas, Senhor, a minha história, ela está marcada por uma falta de perdão que eu não libero. A minha história está marcada por algo que eu não sei pedir perdão para alguém. Mas hoje, o Senhor que está aqui na minha vida falou comigo, e eu vou liberar perdão, eu vou pedir perdão, eu vou mudar a minha vida, porque eu não posso, por causa de uma ofensa, desobedecer ao meu Deus. Aí eu quero que você faça o seguinte, que você também tome essa atitude. Pastor, mas é muito difícil, eu sei que é difícil, mas é o que Deus requer de você. Ele quer que você peça perdão, Ele quer que você mude, Ele quer restaurar a tua vida, Ele quer restaurar a tua vida espiritual. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé, porque enquanto nós estivermos cantando, eu quero convidar você que está entregando a sua vida a Jesus, vir aqui à frente. E eu quero convidar você que está agora sendo tocado pelo Espírito Santo a liberar perdão ou pedir perdão, a você vir aqui à frente. Pastor, se eu vou ter que ir na frente, eu vou me expor, meu amado. Você só tem uma pessoa te olhando, essa pessoa é Deus. Se você não tem coragem de ir até Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu preciso de mudança na minha vida, eu preciso de uma transformação, aí você está com um grande problema. Enquanto nós estivermos cantando, se você for tocado pelo Espírito Santo a entregar sua vida para Jesus, ou liberar perdão, ou pedir perdão ao seu irmão, eu quero convidar você a sair do teu lugar, vir aqui à frente e permitir que Deus restaure, que Deus trate, que Deus cuide de você. Que Deus nessa noite possa dizer para os verdugos: pode parar, o meu filho, a minha filha já foi restaurada pelo poder que há no meu nome. Mas para isso você vai ter que tomar uma decisão. Vamos cantar? Tudo podes ver, bem
vida, há uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade, Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Alô, se você sente no teu coração que você não tem paz, a paz de Cristo, porque Deus nesse momento está dizendo para você, há algo que precisa ser corrigido, há algo que precisa ser restaurado. Eu não sei, Deus sabe. Eu não sei o que está acontecendo, Deus sabe. E muitas vezes a gente pega o tapete e tenta colocar debaixo do tapete, dizendo assim, está tudo tranquilo, está tudo bem, está tudo resolvido. Mas você está distante do está tudo resolvido, porque você não pediu perdão ou você não liberou perdão. Você simplesmente se afastou e disse, olha, lá eu caio, está tudo bem. E Deus está dizendo, isso não é perdão. Perdão é você abrir mão e dizer, eu estou caminhando com você, porque Deus quer que eu caminhe com você. Se você está desejoso de ser restaurado nessa noite, para que os verdugos desta vida parem de
trazer tantas mazelas para o teu coração, e você diga: Senhor, eu quero a tua paz. Que você nesse momento saia do teu lugar, no nome de Jesus. Pode ser que você nem saiba que você magoou alguém, você nem saiba quanto você machucou uma pessoa, mas nesse momento o Espírito Santo está dizendo para você. E você pode estar dizendo: mas por que eu vou lá na frente? Eu não lembro de nada. Mas se o Espírito Santo está dizendo para você, vai, é porque Deus está querendo tratar você ou alguém. E no nome de Jesus eu te peço, obedeça a voz de Deus. Sai do teu lugar e vem. Permita que o Espírito Santo faça uma obra maravilhosa, grandiosa, poderosa na tua vida. Permita que Deus realize o que só Ele pode realizar. Pai querido, há vidas aqui à frente, Senhor. Eu não sei o que tem passado no coração. Eu não sei se é liberação de perdão, se é perdão que precisa ser pedido. Eu não sei, mas o teu Espírito sabe. O que eu te peço é no nome de Jesus, que neste momento, ó Deus, haja o mover do teu Espírito restaurando essas vidas, fazendo com que essas vidas tomem as posições de obediente à tua voz, que elas possam ir até aquelas pessoas que magoaram, que ofenderam, ou que elas ofenderam alguém, e vá pedir perdão, ou libere o perdão. Que neste momento, ó Deus, a ação seja toda do teu Espírito, e aqueles, ó Deus, que porventura foram tocados pelo teu poder, ouviram a tua voz, mas estão tomando essas decisões nos seus lugares, que eles cumpram, ó Deus, a tua vontade, que eles aceitem, ó Deus, a tua correção, e que eles digam: eu não quero mais viver com isso guardado no meu coração, eu quero falar conforme Deus quer que eu fale. Pai amado, nós temos a certeza do teu maior e maravilhoso perdão sobre a nossa vida. A tua graça nos alcançou, Senhor, que nós não retenhamos esta graça, mas que a gente dispense essa graça a outras pessoas, dizendo a elas o quanto Deus as ama e o quanto nós precisamos nos corrigir uns com os outros. Ó Deus, que o Senhor trabalhe para que o teu nome, e o teu nome somente, seja glorificado. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Podeis assentar. Quero convidar o Carlos Melo para vir dar uma convocação aqui para os nossos jovens. Enquanto o Carlos Melo vai chegando, eu quero dizer que no próximo domingo tem almoço missionário. Você precisa dar o nome para o Carlos, para que você possa reservar o teu almoço para Missões Rio. Então, que você não perca essa oportunidade. O nosso irmão Carlos tem uma palavra para os jovens, então que os jovens fiquem atentos aí. Som para o Carlos Melo. Aí, ó, a princípio a gente ia fazer um piquenique no próximo sábado só para os jovens, só que a pedido de alguns adolescentes, nós estamos abrindo para toda a juventude. Você está convidado, jovem e adolescente, para estar na Quinta da Boa Vista, sábado que vem. Nós estaremos aqui nos reunindo a partir de 8h30 na porta da igreja. Quem quiser ir direto, nós iremos estar ali em frente, naquele portão que dá de frente à estação de trem de São Cristóvão. Do lado esquerdo, assim que você entra, tem umas mesas e tem umas quadras de futebol, vôlei, tudo. A gente vai ficar por ali. Quem quiser ir direto,
você tem que levar algo para saciar a nossa fome lá, através do esporte, e um refrigerante, uma bebidinha, em homenagem ao nosso saudoso Eusélio, né, levar também. Tá? Mas nós estaremos aqui na porta da igreja a partir de 8h30. E quem quiser ir direto, e quem puder também levar um din-din para ver o museu. O museu já tem grande parte já aberta e disse que está muito legal. Eu não sei o valor, né, mas você se prepare, mas eu acredito que não seja tão caro não. O estudante leve comprovante, né, de escolaridade, que você pode pagar meia. Próximo sábado, 8h30 da manhã, os nossos jovens e adolescentes, agora juventude, para esse piquenique de confraternização, de reunião, para que possam conversar, se divertir e também aprender um pouco na convivência da palavra de Deus. Meus irmãos, esta semana começa a caminhada de oração. Se você puder estar aqui de segunda a sexta, 8 da manhã, e no sábado, alvorecer com Deus, também 8 da manhã, que você esteja presente. Lembrando aos homens que vão lá para São Gonçalo, nós temos uma missão de ir lá visitar o nosso irmão Rosemi. Parece que é aniversário dele no domingo, né? Olha só que bênção, nós vamos no dia 8, o aniversário dele é no dia 9, nós vamos estar lá levando um abraço da igreja. Então, os homens estarão lá, junto com o nosso irmão Rosemi, dizendo a ele que nós estamos orando pela vida dele e esperando em Deus, que Deus esteja transformando a vida dele. Então, são as atividades, que você esteja em oração. Não se esqueça de orar às 18 horas, meu irmão. Só para saber. Quantos estão orando às 18 horas? Levanta o braço. Se você está esquecido, coloca no teu celular para despertar. Para você às 18 horas orar, para que as afrontas que sofremos não se repitam e que Deus faça a soberana vontade dele nesse lugar. Que o nosso ir e vir não sejam impedidos mais, mas que nós possamos glorificar o nome do Senhor e revelar quem é o Senhor deste lugar. Então, que você esteja orando 18 horas todos os dias. Não tem folga, é de domingo a domingo, oração. Pastor, vai parar quando? Deus sabe. Deus sabe. Abaixa sua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar, encerrando o nosso culto. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de bondade, de misericórdia, Deus de amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui para tratar das nossas vidas. O Senhor nos trouxe para que pudéssemos ouvir a Tua voz e pudéssemos, ó Deus, glorificar o Teu nome. Te pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, abençoando os nossos irmãos que estão necessitados, ó Pai, de uma manifestação do Teu poder nas suas vidas. Que o Senhor, ó Deus, continue operando na recuperação dos enfermos, que o Senhor continue trabalhando, ó Deus, nos corações que estão, ó Deus, aguardando respostas judiciais, respostas médicas, que o Senhor realize a Tua soberana vontade. Coloca a Tua mão de poder, ó Deus, e que esta semana seja uma semana abençoadora e uma semana de experiências contigo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado e querido Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com a Igreja Batista da Transfiguração, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Coração silenciosa, ao som do pós-lúdio, nós estaremos despedidos desse lugar, mas que saiamos pensando e refletindo em tudo que ouvimos, e que o nome do Senhor seja glorificado.